Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lucas e hoje o trabalho que eu vou apresentar tem por título Avaliação de desempenho e melhorias contínuas em um protótipo de temporizador inteligente. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Lucas de Souza Bombardi, eu sou aluno do Instituto Federal de Brasília, do campus Planaltina. Fui bolsista de PIBIT por esse trabalho e atualmente eu sou aluno do quarto período de licenciatura em Biologia. Meu orientador foi o professor Dr. Newton Nélio Cometti, diretor e professor no campus Planaltina e é doutor em agronomia. Mas falando mais especificamente do nosso projeto, o Smart Timer é um temporizador inteligente elaborado com a placa controladora ESP8266, que é capaz de controlar simultaneamente o funcionamento de várias bombas, de acordo com a temperatura, luminosidade e umidade relativa do ar. Esse foi o uso que a gente decidiu dar para esse tipo de placa no nosso experimento, porque esse tipo de placa controladora pode ser usado para uma infinidade de usos, dependendo dos sensores e dos atuadores que são instalados nessa placa e da forma que você programa ela. Esse foi o uso que a gente decidiu dar para ela nesse experimento. Aqui a gente tem uma foto mais aproximada do leitor, que mostra as informações de umidade relativa do ar, a temperatura em graus Celsius, a luminosidade do ambiente e o status da bomba. Aqui ele mostra que está controlando a bomba número 2 e que no momento ela está ligada. Unido esse protótipo, a gente utilizou a técnica NFT, que é uma sigla em inglês que significa técnica do filme de nutrientes, ou algo similar. É uma técnica que consiste em mandar uma solução nutritiva por calhas com um certo declive, essa solução é bombeada até o topo, e o declive faz com que a solução retorne ao reservatório dessa substância, e com o bombeamento constante, em intervalos regulares. Por que a gente decidiu trabalhar com esse tipo de experimento? Porque esse tipo de placa é uma tecnologia de baixo custo, então, além disso ela é fácil de se programar, e principalmente porque grande parcela de hortifruti vem da hidroponia, porque é um modo de cultivo que você tem um controle maior do desenvolvimento da planta, porque você que está sempre reabastecendo os nutrientes que aquela planta precisa no reservatório, e você tem como medir a quantidade desses nutrientes dia após dia. E também porque é uma forma do IFB levar um serviço, prestar um serviço à comunidade externa, né? Promover uma interação maior entre público externo e o Instituto. E aqui a gente tem um esquema, mais ou menos, de como foi instalado, né? Aqui estão representadas 4 bombas, sendo que a 3 e a 4 são controladas por temporizadores analógicos convencionais, e a bomba 1 e 2 são controladas pelo nosso protótipo. Bom, aqui a gente tem a distribuição, e cada um da bomba 1 à bomba 3, elas são divididas entre as 3 bancadas, e a bomba 4 ela, ela abrange 3 calhas nas 3 bancadas, e a gente vai explicar um pouco mais para frente por quê. A gente fez essa distribuição assim de forma que evitasse a interferência da variável da ângulo de incidência da luz solar. E aqui a gente tem uma legenda, né? No caso, a vermelha é o Smart Timer experimental, com várias programações de tempo. A verde é Smart Timer com a mesma programação das analógicas. A 3 é um temporizador analógico convencional. E a 4 também, mas ela atende todas as bancadas e dá um caráter industrial ao experimento, para a gente ter um controle melhor. Então, as temporizações dos Smart Timer, né, das programações do Smart Timer. Aqui pela temporização 1, em dia úmidos, ele ficaria 3 minutos ligado e 9 desligado. Dia seco também,
Já em noite úmida, seriam 3 minutos ligados e 30 desligados. Em uma noite seca, 3 minutos ligados e 15 desligados. O temporizador 2, ele tem essa programação de 15:15 durante o dia e à noite 15:45. Aqui os analógicos, né? No T3 é a mesma programação do T2 e o T4 também. E quais foram os resultados que a gente obteve nesse experimento? Bom, a gente plantou 300 mudas de alface, aproveitou 10 por repetição como parcela útil. Após isso, a gente pesou a fitomassa fresca e esses foram os pesos em gramas que a gente obteve. A gente, pelo gráfico aqui, repara que não teve uma diferença tão grande assim em questão de massa fresca, né? E aqui, em seguinte, a gente tem a massa seca, e a gente obteve um peso mais aproximado ainda. Em relação ao tempo de funcionamento, a gente deixou o experimento rodando por 28 dias e essa foi a contagem em minutos do funcionamento dos temporizadores. Logo de cara a gente já percebe aqui que o T1 teve uma diferença enorme para os outros, né? Tanto ligado quanto desligado, mas isso se observa melhor nesse gráfico aqui, que é de barras e é mais fácil de perceber o tempo ligado e desligado de cada um. E proporcionalmente a gente tem essa tabela aqui, né? Então a gente vê que a temporização 1 experimental do Smart Timer, foi a que ficou menos tempo ligado e mais tempo desligado, o que gerou uma economia relativa de cerca de 60% pelo T1 e 3,7% pelo T2. Então, mesmo com a programação similar ao convencional, o T2 teve uma economia maior. E o T1, com caráter experimental, teve uma economia de mais da metade. Então, concluímos que é um experimento que tem potencial. A gente percebeu a eficiência energética dele. Ele tem uma boa economia, já que é feito com uma tecnologia barata e principalmente fácil de se programar. Tem um baixo custo de montar o sistema e pode atender a demanda de vários produtores familiares, pequenos produtores e mais para frente, talvez até grandes produtores também. Bom, essa foi a apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau.